Qual a importância do agachamento e como executar este movimento da maneira correta? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física fature acima de R$10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Gente, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado também pela URGS e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. E também sou proprietário de uma academia, que como vocês estão vendo, em Porto Alegre, há quase 10 anos. Gente, nessa live aqui de hoje, eu vou falar sobre o agachamento, que parece até então um assunto já superado, né? Todo mundo sabe como agachar, como é que deve fazer, enfim. Mas sempre tem alguns detalhes que são importantes na execução e a gente pode aprender cada vez mais. Então, nessa live aqui, eu vou falar, por exemplo, sobre a importância do agachamento, sobre aspectos importantes na execução deste movimento. Eu vou dar uma dica bem legal para o aluno de vocês não errar mais no gesto motor deste movimento. Vou mostrar também algumas variações que a gente pode fazer do agachamento, tá? Então fiquem comigo aí até o final do vídeo que tem bastante coisa legal, beleza? Muito bem, gente. Então voltando hoje com as lives aqui então na página da Ativa. O meu microfonezinho me deixou na mão, estava fazendo umas gravações antes de iniciar a live aqui. Caso vocês tenham algum problema em me ouvir, eu peço que vocês me avisem, me chamem aqui na live, tá? Mas vamos tocar, vamos nessa. Gente, agachamento. Vamos falar um pouquinho sobre a importância deste movimento. Para começar, que o agachamento ele é considerado um exercício global, né? Por que isso? Porque, gente, ele trabalha toda a região inferior do corpo, né? Isso é sabido por todos. Mas não é só isso. Porque ao fazer um agachamento, o nosso aluno, a pessoa que executa, ela também recruta outros grupos musculares além dos grupos da região inferior do corpo. Por exemplo, quando a gente está fazendo agachamento, a gente recruta a musculatura da região lombar, né? Ele também ativa toda a região do core. Então, por esses motivos, ele é considerado um exercício global. Ele envolve diversos grupos musculares, diversas articulações. É também um movimento funcional. Vamos pensar aqui no nosso dia a dia, quantas vezes, em quantos movimentos a gente precisa estar se agachando. Por exemplo, vou levantar da cama. Eu vou estar sentado, né? Mas eu vou fazer um movimento de agachar e de levantar. Se eu vou pegar algum objeto no chão, eu vou ter que agachar. Se daqui a pouco eu vou no banheiro, vou sentar no vaso sanitário, eu vou precisar agachar e depois levantar. Então ele é um movimento que está muito ligado às atividades que a gente tem no nosso dia a dia. E por isso a importância de ter este movimento de maneira muito frequente no treino com pessoas idosas. Também ele é importante porque ele melhora a mobilidade do joelho e do tornozelo, né? Então, na medida que a gente agacha, a gente está estimulando essas articulações. Isso também é muito vantajoso para uma pessoa idosa. Ele também gera uma estabilidade no joelho, na medida em que a gente recruta, né, a musculatura anterior da coxa, posterior, né, a parte interna, e todos esses grupos musculares estão ao redor do joelho. Isso vai fazer com que o nosso joelho esteja mais estável, né? Com isso, também ele é um fator muito importante na prevenção de lesões, principalmente da região inferior do corpo, né?
Gente, o agachamento também é super interessante porque ele possui diversas variações. Existem diferentes maneiras da gente agachar e solicitar grupos musculares, né, diferentes, dando ênfase para uma ou outra musculatura. E isso eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como também ele pode ser feito com diversos acessórios. E isso vai mudar também. Mudar a fibra que eu vou estar trabalhando. Eu vou mudar, daqui a pouco eu vou dar ênfase para uma articulação ou outra. Enfim, ele também ajuda a melhorar a postura, na medida em que eu ativo toda a região do core e a musculatura aqui da coluna, tá? E vai ajudar também na questão da marcha, né? Porque assim, quando a gente pensa na marcha, a gente não pensa só na amplitude do movimento. Quando a gente pensa na marcha, a gente tem que saber que o nosso aluno idoso, para fazer um movimento de marcha considerado ideal, ele precisa ter força muscular. Ele precisa ter essa estabilidade que eu falei para vocês, né? Então, trabalhando com o agachamento, ele vai favorecer nesse sentido também. E, gente, mais uma coisa importante é que o agachamento, ele gera uma alta demanda de sangue, de oxigênio, né? Então ele faz a gente acelerar a nossa frequência cardíaca, ele faz a gente aumentar o nosso gasto calórico e também ele gera um estímulo muito maior aí no recrutamento de fibras e também de aumento de massa muscular. Bom, vocês podem ver aqui que eu comecei já falando da importância que tem o agachamento. Então, é óbvio que é importante que a gente saiba prescrever e passar este movimento da maneira correta para os nossos alunos. E por que é importante o nosso aluno saber fazer o agachamento de maneira correta? Porque o agachamento, ele é base para diversos outros movimentos que tem, por exemplo, aqui numa sala de musculação. Quando a gente vai trabalhar com treinamento funcional. Ele também é base para movimentos que estão presentes no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar um objeto aqui. Ó, tem um disquinho. E eu vou mostrar para vocês a importância da gente prescrever da maneira correta o agachamento. Já vou dar um spoiler aqui, falando, né, da execução, mas olha só a diferença que tem da gente pegar um objeto flexionando o joelho, o tornozelo e o quadril, do que simplesmente flexionar aqui, ó, o quadril e, quem sabe, o tronco. Gente, aonde que a gente tem uma probabilidade maior de gerar um desconforto no nosso aluno? Claro que é nesse segundo exemplo que eu mostrei para vocês. E por que isso, gente? Porque o agachamento, né, quando a gente vai realizar o agachamento, a gente deve dar prioridade de iniciar o movimento com as articulações dos membros inferiores e não com a coluna, né? A coluna vai acompanhar o movimento. É óbvio que tem o movimento dela, mas ela vai simplesmente acompanhar. Outro detalhe importante, no momento que a gente vai pegar um objeto no chão, é que a gente tem que estar muito próximo desse objeto. Porque quanto mais longe o objeto fica do corpo, né, maior é a carga na coluna, certo? Então, no momento em que eu me aproximo do objeto e uso as articulações dos membros inferiores, eu tiro toda a carga, toda a pressão da coluna. Por isso, também a importância de saber executar corretamente este movimento, tá bom? Bom, já que eu falei um pouco da execução do agachamento aqui, dei o exemplo para vocês, vamos lembrar aqui, gente, o que é importante a gente perceber no momento em que o nosso aluno está fazendo um agachamento. E vamos pegar um exemplo aqui simples, tá? Vamos pegar o agachamento mais simples que tem, que é o agachamento livre, tá? Então deixa eu botar o meu disquinho para o lado.
Olha só, alguns detalhes importantes, tá? Primeira coisa, quando a gente vai pensar em agachamento, eu já penso ligeiramente aqui em alinhamento. Essa é a palavra-chave. Eu tenho que pensar em alinhamento. Então, como é que vai ser a posição inicial do agachamento? Primeira coisa, a gente vai manter os pés paralelos, tá? Com uma distância de acordo com a largura do quadril do nosso aluno, ok? Então, se o aluno tiver uma abertura maior, obviamente que ele vai ter que afastar mais os pés, tá? Aí, gente, partindo desse alinhamento inicial aqui, a execução, eu sempre falo para o meu aluno aqui que ele tem que imaginar que ele vai sentar numa cadeira, né? Não se jogar, ele tem que ter o controle do movimento. Mas no momento que eu falo isso, ele já imagina que ele tem que jogar o peso do corpo dele para trás e não para frente, tá? Vocês sabem, né? Tem muito aluno que no momento de agachar acaba projetando para frente. E isso pode ser até devido a uma falta de mobilidade na região lombar, no quadril, né? Ou quem sabe até no tornozelo lá embaixo, porque ele pode influenciar, né? Então, vamos lá. Fiz a posição inicial, né? Fiz o meu alinhamento ali de acordo com a largura do meu quadril, agora eu vou executar o movimento, tá? Então, pensando que tem uma cadeira atrás de mim, eu vou sentar. Solto o peso do corpo para trás, começo sempre o movimento pela região inferior, pelas articulações do quadril, do joelho e do tornozelo, tá? E aí eu vou tentando manter esse alinhamento, tá? Olha só, vou fazer de lado aqui para vocês tentarem entender a ideia. Estou alinhado, executo o movimento, peso do corpo para trás, o que eu vou cuidar? Alinhamento da coluna, né? Como eu tenho uma lordose aqui, eu vou procurar manter o alinhamento da minha lordose, tá? Da minha coluna lombar, tá? Então, primeiro, alinhamento da coluna. Segundo, alinhamento dos joelhos. Por que eu falo alinhamento dos joelhos? Porque existe uma tendência em muita gente de trazer os joelhos para dentro, tá? Então, na hora de fazer a execução do movimento, o cuidado com o alinhamento da coluna e o cuidado com o alinhamento do joelho em relação aos pés, tá? Então, essas são as indicações, as recomendações no momento que a gente está executando o movimento. Tem outro detalhe importante também, que é do olhar, da gente ficar sempre olhando para frente. O que acontece? Tem gente também que acaba olhando para baixo. Isso desconfigura totalmente a postura no momento do agachamento. Olha como eu estou curvando aqui, ó, a região principalmente torácica, né, e a cervical. Então eu passo a dar mais ênfase para a coluna do que propriamente para membro inferior. Então, na hora de recomendar ao aluno para fazer um agachamento, alinhamento da coluna, alinhamento do joelho e o olhar para frente. Claro, vocês vão me falar, poxa, Gui, mas meu aluno tem muita dificuldade em manter esse alinhamento, né? E, gente, às vezes isso é normal pelo motivo que eu falei para vocês antes. Existe uma falta de mobilidade em membro inferior ou na coluna. E aí o aluno não consegue executar corretamente, tá? Mas agora eu quero dar para vocês aqui uma dica que pode ajudar esses alunos de vocês que têm dificuldade ao agachar e manter esse alinhamento. E, gente, pode ser até que eles não consigam realizar num primeiro momento. Mas quando a gente dá uma orientação, né, espacial e uma referência para o nosso aluno, facilita a compreensão dele sobre aquilo que ele tem que fazer. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Olha só, vou pegar um material que eu tenho aqui. Nesse caso, os cones. Eu vou usar 2 conezinhos, tá? Mas vocês podem usar qualquer outro objeto que seja um pouquinho mais alto. Até uma lata. Pega uma lata de tinta, uma lata de azeite, qualquer coisa. Uma garrafa, né? Uma garrafa plástica pode ser usada também. Só claro, ela não pode ser daqui a pouco muito alta, né?
Então vamos lá, olha só, o que eu faço, gente? Estratégia, tá? Coloco os cones bem ao lado dos meus pés, tá? E aí, gente, é grudado mesmo. Ó, então eu pego mais ou menos aqui a largura do meu quadril, posiciono os cones ao lado dos pés e aí sim eu peço para o meu aluno, eu não peço para ele agachar, eu peço simplesmente para ele tocar as mãos nos cones. Mas olha o detalhe, esses cones aqui, eles ficam mais pro meio do pé, do meio para trás, não na frente. Porque se eu colocar o cone lá na frente, o que ele vai fazer? Ele vai direto com a coluna, vai direto com o tronco. Tá? Então a dica que eu dou é de deixar os cones ou na metade do pé, no meio do pé, ou um pouquinho para trás. Porque assim ele vai ser obrigado a jogar o peso do corpo para trás. E no momento que ele vai tocar a mão no cone, olha só, ele consegue manter as curvas durante o agachamento. Pode ser que ele não consiga tocar no cone, mas se ele tiver essa iniciativa de começar o movimento projetando para trás, né, e mantendo alinhado o joelho e a coluna, isso já é um ganho para nós professores. Porque a falta daqui a pouco de amplitude, o fato dele não conseguir tocar a mão no cone, é por uma falta de mobilidade articular, que a gente vai conseguir trabalhar depois. Mas a referência dos cones aqui faz com que ele consiga manter o alinhamento dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu fazendo esse movimento de lado, tá? Olha só, coloquei aqui os conezinhos então, posiciono o meu pé, grudado no cone, tá? Ó, o cone bem no meio do meu pé aqui, ó. E eu vou fazer o agachamento. Como eu tenho que tocar a mão no cone, eu tenho que levar o meu corpo para trás. Eu não consigo, se eu for para frente, eu não consigo tocar no cone. Então aqui, ó. E no momento que eu jogo o peso do corpo para trás, eu já mantenho a curvatura da lombar como ela é. Então eu não perco a curvatura, tá? E aí com o joelho é a mesma coisa. Ó, toquei no cone, volto à posição inicial. Então, gente, essa aqui é uma super dica que eu utilizo muito na fase inicial dos treinos. Aquela fase que a gente faz para o aluno aprender, né, a execução dos movimentos, aprender a postura. Então, este é o momento que eu procuro utilizar os cones, porque o aluno já acaba criando uma consciência corporal e, por vezes, ele nem tá se ligando nisso, né? Porque eu faço de uma forma um pouco mais lúdica. Então, eu não estou pedindo para ele agachar, eu estou pedindo para simplesmente ele tocar a mão nos cones. E, com isso, ele vai perceber como que deve ser a postura dele, né, no momento do agachamento. E aí eu consigo depois trabalhar de uma maneira mais intensa, porque ele já tem uma base para poder agachar, certo? Fica a dica. Muito bem. Olha só, pessoal, vou falar para vocês agora também sobre algumas variações que a gente pode fazer deste movimento, tá? O primeiro deles é quando a gente faz o agachamento sem muita flexão do quadril. Então, assim, por exemplo, eu posso fazer uma cadeirinha. Vocês lembram o que é a cadeirinha? Quando o aluno está totalmente encostado na parede, leva os pés um pouquinho mais para frente e agacha, sem perder o contato, né, da coluna com a parede. É uma forma de agachamento. E às vezes eu utilizo essa variação do agachamento com alunos que têm dificuldade ou estão voltando de alguma lesão, né? Então eu acabo utilizando isso como uma estratégia. A diferença para o agachamento livre é que quando eu não faço uma flexão do quadril, eu acabo dando ênfase para a parte anterior da coxa, tá? Então no momento que a gente faz a cadeirinha, que não tem essa flexão do quadril, o tronco está alinhado, eu dou ênfase para a região anterior da coxa. Assim como uma outra variação do agachamento, que é o agachamento na bola suíça. Ó, tá? Quem faz agachamento na bola suíça, né, vai posicionar a bola bem na curvatura da lombar,
né? Vai deixar encostadinho na parede, vai levar os pés mais para frente e da mesma forma que a cadeirinha, vai manter o tronco alinhado. Então isso faz com que a gente dê uma ênfase maior para a região anterior da coxa. Beleza? Muito bem. Agora, quando a gente flexiona mais o quadril, a tendência da gente estar distribuindo essa carga, né, esse peso, entre a parte anterior e a parte posterior, tá? E, gente, quanto mais flexionado for esse quadril, quanto maior a amplitude desse movimento, mais eu vou solicitar a musculatura do glúteo. Então, quer uma alternativa para parar de trabalhar glúteo caneleira, glúteo aparelho? Faz um agachamento com uma amplitude maior. Um agachamento fundo, porque ele solicita muito a região posterior e principalmente o glúteo, tá? Só um detalhe que é bem importante nesse exercício do agachamento fundo. Quando a gente faz ele, ó, a gente tem que procurar manter, de novo, a curva da lombar. O que acontece? Quando muita gente faz o agachamento fundo, acaba perdendo a curva. E aí já não é tão benéfico. Pode ser para a perna, mas para a coluna não é, né? Então a gente tem que ver se o aluno tem condições ou não de realizar esse movimento. Mais uma variação que eu vou mostrar para vocês. Eu quero aumentar um pouquinho a intensidade desse movimento, mas eu não quero que o meu aluno segure peso na mão. Ok, então a gente vai prolongar o estímulo dele, tá? Fazer com que o músculo dele fique mais tempo ativado. De que maneira? Fazendo uma insistência. Então, o aluno agacha, insiste e aí volta. Tá? Agachamento, eu chamo de agachamento 2 tempos. Agacha, insiste, retorna. Ou seja, ele fica mais tempo sob estímulo, né? E com isso aí, ele tem uma exigência maior. Outra variação que eu posso fazer, e essa aqui já é um pouquinho mais intensa, é um trabalho com pliometria, tá? Eu vou fazer um agachamento normal, só que no momento da subida, eu tiro os 2 pés do chão, tá? Fazendo como se realmente fosse um salto, tá? Mas eu não faço um salto muito grande, eu apenas tiro os pés do chão. Essa é uma maneira também de intensificar o agachamento. Só, claro, né, gente? Muito cuidado aqui, porque tem muita gente que não pode trabalhar com impacto desse, tá? Então, vamos imaginar que a gente pegue uma pessoa com osteoporose, a gente não vai passar esse tipo de exercício para ela, tá? Agora, mais um movimento que a gente pode fazer é o agachamento sumô, que é aquele que a gente deixa os pés voltados para fora, tá? E aí, a execução é a mesma coisa. Pensa que o peso do corpo está indo para trás, mantém o alinhamento da coluna e mantém o alinhamento do joelho com os pés. Aí volta à posição inicial, tá? Aqui ainda é muito mais fácil para o aluno errar o movimento e começar a trazer os joelhos para dentro, tá? Então, gente, quando a gente está fazendo esse movimento, a gente acaba estendendo um pouco mais essa região interna da coxa e quanto mais a gente desce, maior ativação do glúteo também, tá? Eu falei para vocês lá no início da live que tem uma variação de agachamento que acaba ativando também membro superior. Você lembra que eu falei lá no início? Vou mostrar para vocês agora. E é um exercício que é muito utilizado, por exemplo, no CrossFit, tá? Olha só, vou pegar um pezinho aqui para mostrar. Acabei de falar para vocês sobre o sumô, né? Existe o sumô high pull, é outro movimento. Olha só, segurando o pezinho na mão, posicionamento é o mesmo, tá? Tô com o braço relaxado aqui, faço o movimento de descida, de agachamento e na subida eu acelero o quadril e elevo os braços, trazendo as mãos na altura do peito, tá? Então, agachei, fiz o sumô, na hora da subida, projetei o braço para cima. Vocês podem perceber que os cotovelos, eles ficam mais elevados em relação às minhas mãos. E aqui
tem um detalhe super importante, tá? Que não é simplesmente neste movimento, mas como em todos os agachamentos, e que eu acabo passando para os meus alunos, que é a velocidade de execução, tá? Normalmente, quando a gente passa um exercício para um aluno nosso, a gente fala para ele fazer numa velocidade moderada. Porém, gente, se a gente for pensar nas questões de funcionalidade, quando a gente faz um agachamento, uma pessoa idosa faz um agachamento, às vezes ela tem muita dificuldade no momento de levantar, né? Então, nesses tipos aqui de agachamento, eu peço para que o meu aluno acelere o movimento da subida e com isso já contraia bem o glúteo. Lembra do levantamento terra? Tá com um pezinho aqui, vai lá embaixo, acelera a subida, tá? Além de trabalhar força de membro inferior, é importantíssimo para a pessoa idosa trabalhar potência de membros inferiores. Então é importantíssimo que ela tenha condições de agachar e levantar no dia a dia dela. E esse movimento de volta, de retorno do agachamento, quanto mais lento a pessoa faz, mais difícil fica para subir, tá bom? Tem outras variações utilizando também outros materiais. Eu vou mostrar alguns que eu tenho aqui para vocês só para dar uma ideia, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um Bosu, tá? Que é uma meia bola, né? Vocês conhecem. O Bosu, gente, a diferença é que, obviamente, que ele gera uma instabilidade. Então, no momento que eu faço o agachamento, ó, vê como treme a minha perna. Eu acabo ativando não só a parte anterior e posterior de coxa. Pela instabilidade que ele me gera, eu acabo solicitando a parte interna, a parte externa e tudo aquilo que me ajuda a controlar essa instabilidade, tá? Então o Bosu é uma maneira diferente de, além de trabalhar toda a região de membro inferior, trabalha essa questão do equilíbrio, da instabilidade. E eu posso deixar o exercício mais difícil ainda se eu virar ele. Ó, aí a instabilidade é ainda maior. Obviamente que eu não vou me arriscar aqui numa live, cair e virar meme depois, né? Então, só falando para vocês que a gente pode trabalhar dessa maneira também. Fora o Bosu, eu tenho outros recursos. Por exemplo, eu posso trabalhar com os discos de equilíbrio, né? Eles vão fazer o mesmo papel do Bosu, tá? Vão gerar instabilidade e com isso, obviamente, vão dificultar a execução do movimento, tá? Então, mesma ideia, alinhamento do joelho, alinhamento da coluna, acelera o movimento da subida. Eu ainda tenho mais um elemento que eu uso aqui, mas aí são com poucas pessoas, tá? Que é uma prancha de equilíbrio, né? Eu chamo de vibe board. Ó, a pranchinha, eu deixo esse rolo embaixo, deixo a pranchinha em cima e o aluno se equilibra nela para depois sim fazer o agachamento. Isso aqui é nível avançado, tá, gente? Mas tem aluno meu idoso que faz. Claro que eu estou sempre ao lado desse aluno, tá? Tudo que envolve instabilidade, eu me mantenho muito próximo do aluno. Um último aqui que eu queria mostrar para vocês, aí eu posso trabalhar com mais carga. Eu vou pegar aqui para vocês para mostrar. Ó, voltando aqui, eu utilizo uma barra hexagonal, tá? Onde eu posso colocar anilhas do lado aqui, tá? E aí, gente, é a mesma coisa que trabalhar com um halter na mão, ou daqui a pouco um kettlebell, né? Coloco a anilha ali, faço o movimento, volto lá para cima. A vantagem daqui é que eu posso trabalhar com uma carga maior, uma carga mais elevada. Ou, outro detalhe importante, se eu quiser fazer um trabalho que gere instabilidade para o aluno, eu coloco o peso de um lado só da barra, né? Gera todo um desconforto para o aluno, porque tem uma tendência do tronco ir para o lado, e isso faz com que o aluno ative a região do core e assim consiga fazer a execução, tá, pessoal?
Gente, esse trabalho com agachamento é um dos exercícios que eu mais passo aqui para os meus alunos idosos na academia, tá? Aí, eu quero só comentar para vocês, antes de acabar essa live, que eu sempre recebo dos médicos, fisioterapeutas, algumas recomendações. E eu tenho um aluno meu de 86 anos, ele foi no médico, ele tem ali uns desgastes naturais no joelho, né, normal. E aí eu recebi uma recomendação do médico dele falando o seguinte: professor Guilherme e tal, eu quero pedir para o senhor não fazer nenhum tipo de agachamento com o fulano. E aí eu fiquei pensando, mas como assim? Vai fazer nenhum tipo de agachamento, né? Porque se eu for pensar no dia a dia desse aluno, é um dos movimentos que mais ele precisa. E aí, como é que eu não vou estimular ele a fazer esse agachamento? Então, gente, o que eu quero dizer? Que independente da lesão, né, que o nosso aluno tenha, das condições dele, a gente tem que estimular ele a agachar, porque o agachamento é um movimento natural e que está muito presente no dia a dia, tá? Como é que eu fiz nesse caso? Obviamente que eu não trabalho com esse aluno com série de 10, de 15 repetições, com carga. O que eu faço? Eu distribuo a carga, eu distribuo o volume. Aí eu faço com ele daqui a pouco um exercício e na hora de fazer o agachamento eu faço 3 repetições, sem carga. Ou daqui a pouco eu faço uma cadeirinha com ele. E depois, para equilibrar, faço alguma coisa que exija da região posterior de coxa, de glúteo. Mas eu não deixo de executar o agachamento com o meu aluno idoso. Quando a gente trabalha com idosos, o nosso pensamento principal é na melhora da funcionalidade dele. Tá? Então, claro, eu sempre dou atenção a tudo que me passam. Não é querer ser chato aqui de não respeitar a recomendação médica. Não, não é isso. Mas a gente tem que saber também como lidar diante de uma situação dessa e da importância que o nosso trabalho tem para os nossos alunos. Ninguém melhor do que a gente para conhecer as características dos nossos alunos, né? Somos nós quem estamos 3, 4 vezes por semana com eles. E muitas vezes até mais que os familiares, mais que os filhos, né? Então, obviamente, tem que saber a condição atual desse aluno, né? Se ele tem condições, mas, gente, não deixar de trabalhar com movimentos que são funcionais e que vão fazer parte do dia a dia desse aluno, tá? Outro recado importante que eu queria deixar para vocês aqui é que eu falei sobre agachamento, falei sobre variações, sobre importância, sobre aspectos importantes na execução, e é excelente que o personal, que o instrutor de academia saiba todos estes detalhes. Mas olha só, não é sabendo apenas a técnica dos exercícios que vai fazer com que vocês cheguem a um faturamento de 10 mil por mês. Tá? É importantíssimo saber execução, saber prescrever da maneira correta, importantíssimo. Tá? Mas se vocês não souberem, por exemplo, vender o trabalho de vocês não faturam. Então, além da questão técnica, vocês precisam saber também tudo o que envolve a carreira do personal trainer. Tá? Para vocês conseguirem, assim, chegar num faturamento superior a 10 mil por mês, tá bom? Vocês vão encontrar diversos conteúdos aqui na página, quem segue a página sabe disso, então vocês podem buscar lá conteúdos voltados à precificação, a vendas, a organização de trabalho e tudo que envolve a nossa profissão, tá bom, pessoal? Queria agradecer muito para quem esteve aqui comigo, queria agradecer também que hoje, coloquei uns stories até ali no nosso Instagram, a gente bateu 5 mil seguidores. Parece um número baixo, né, pequeno, porque tem páginas com muito mais seguidores que a gente. Mas os 5 mil seguidores da Ativa Clube estão voltados, relacionados com o trabalho que a gente faz. São personagens, são instrutores de academia, são fisioterapeutas, são geriatras. Então, gente, é uma audiência extremamente qualificada. Porque tudo que eu falo aqui, né, e eu publico, é importante também para essas pessoas. E eu quero que essa página cada vez mais seja uma página de interação, né, uma página de comunidade de profissionais que trabalham nessa área. Tá bom? Obrigado por todos e vejo vocês na quinta-feira. Valeu!